Povo de Deus, como é que vocês estão? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Espero que todos estejam bem, que a graça do nosso Senhor esteja sobre vocês. E hoje a gente termina este livro para a gente começar uma nova saga, que é sobre Ivan Moisevich, alguns falam Vich, outros falam Vich, que é sobre um jovem russo, né, que não negou sua fé ali, tendo provações, mas ele foi vitorioso em nome de Jesus. Mas vamos finalizar o livro hoje. Amém? Vamos orar? Grandioso Senhor e poderoso Deus, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por estarmos aqui reunidos, juntos, ó Pai, meditando neste devocional, neste livro, ó Pai. Peça ao Senhor que nos instrua, nos guie, Senhor Deus, nos direcione, ó Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, muito digno de honra e muito digno de glória. Te agradecemos, ó Pai, por este momento. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos, ó Pai, mais uma vez unidos para meditar e nos instrua, Senhor Deus, na Tua palavra, nos instrua, ó Pai, nessa leitura, Espírito Santo de Deus, nos dando sabedoria para a Tua honra e para a Tua glória. Nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Devocional Charles Spurgeon, 2 Samuel, capítulo 11, verso 2. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Naquela hora, Davi olhou Batseba. Nós nunca estamos fora do alcance da tentação. Seja em casa ou fora dela, estamos suscetíveis de nos encontrar com as seduções para o mal. A manhã começa com o risco e as sombras da noite nos encontram ainda em perigo. Estão bem conservados aqueles a quem Deus guarda, mas ai dos que vão para o mundo ou dos que se atrevem a caminhar em sua própria casa desarmados. Aqueles que se julgam seguros estão mais expostos ao perigo do que quaisquer outros. O escudeiro do pecado é a autoconfiança. Davi deveria ter se empenhado em lutar nas batalhas do Senhor. Em vez disso, permaneceu em Jerusalém, entregou-se ao luxurioso repouso e foi levantar-se de sua cama ao cair da noite. Ociosidade e luxúria são os chacais do diabo, e eles encontram presas abundantemente. Em águas estagnadas, criaturas nocivas se espalham, e o solo negligenciado logo produz um denso emaranhado de ervas, daninhas e espinheiros. Oh, que o constrangedor amor de Jesus nos mantém ativos e úteis. Quando vejo o rei de Israel deixando lentamente seu leito ao entardecer e caindo ao mesmo tempo em tentação, que eu esteja divertido e prepare santa vigilância para guardar a porta. Acaso é possível que o rei tenha preparado seu terraço para recolhimento e devoção? Se assim não foi, que grande aviso nos é dado, considerar todo lugar, ainda que íntimo, um santuário do pecado. Uma vez que nossos corações são tão parecidos com coisas altamente inflamáveis e as faíscas são tão abundantes, nós precisamos usar toda a diligência em todos os lugares para evitar o incêndio. Satanás pode escalar terraços e entrar em armários, e mesmo que possamos impedir a entrada do abominável inimigo, nossas próprias corrupções são suficientes para trabalhar em nossa ruína, a menos que a graça nos previna. Leitor, cuidado com as tentações do entardecer. Não esteja seguro de ti mesmo. O sol está baixo, mas o pecado está alto. Precisamos de um vigia para a noite, bem como um guardião para o dia. Ó bendito Espírito, livra-nos de todo mal esta noite, esta manhã, este dia. Amém. Tentações, tentações e tentações e tentações. Quantas vezes no dia somos tentados? Inúmeras, né? Inúmeras. Mas, se a gente tem a nossa mente blindada pela palavra, toda tentação que vier, pela palavra você vencerá. Jesus foi tentado no deserto e ele venceu pela palavra. Por isso é bom a gente meditar na palavra dia e noite, para quando vier a tentação, a gente poder fugir da tentação e vencer na palavra. Porque é a palavra que nos mantém de pé. É a palavra que nos mantém forte para poder fugir dessas tentações, para poder resistir ao diabo. É a palavra do Senhor que nos mantém fortalecidos e enraizados. Virão tentações de todos os lados,
José do Egito foi tentado, mas como ele estava com a sua mente blindada pela palavra, ele não caiu. Daniel, na Babilônia, ele foi tentado pelos manjares do rei, mas a mente dele estava blindada na palavra, e pela palavra ele venceu a tentação. Jesus, como eu falei, foi tentado no deserto e pela palavra ele venceu. Então, as tentações vêm. Aí você fala, mas Davi meditava de noite na palavra, por que ele caiu? Porque ele vacilou. Ele vacilou. Basta um pequeno deslize de um leve momento de segundos da nossa mente vazia e vaga para o inimigo vir, lançar a sua seta e cairmos em tentação. Por isso Jesus nos ensina na oração modelo, não nos deixeis cair em tentação. Ele fala para o Pai, Pai, não nos deixe cair em tentação. Porque é difícil. É difícil, porque basta um segundo de momento para você cair. Isso é muito sério. Um segundo de momento. Enraiza sua mente na palavra. Esteja em todo momento falando com Deus nos seus pensamentos, para que não dê vazão de um segundo ou milissegundo para o diabo vir e penetrar a armadura e a seta dele envenenada te contaminar. Amém? Vamos terminar o livro. Sob a influência desse encantamento, aqueles que são de um modo ou de outro inferiores podem se dedicar de forma mais intensa e com mais sucesso do que nunca a puxar para baixo todo o restante do mundo, trazendo-os ao seu próprio nível. Mas isso não é tudo. Sob a mesma influência, aqueles que chegaram ou puderam chegar mais perto da humanidade no sentido mais genuíno, na verdade se afastaram dela precisamente por medo de serem antidemocráticos. Fui informado a partir de fontes seguras de que os jovens de hoje muitas vezes suprimem um gosto incipiente por música clássica ou boa literatura, porque isso os impediria de serem iguais a todo mundo. E que as pessoas que realmente desejassem ser e recebem a graça que os capacita para ser honestas, caças ou temperantes a recusam, pois aceitá-la poderia torná-las diferentes, ofender novamente a normalidade das coisas, tirá-las do círculo da irmandade, prejudicar sua integração com o grupo. Elas poderiam tornar-se indivíduos. Que horror! Tudo está resumido na prece que supostamente uma jovem pronunciou recentemente. Ó Deus, faça de mim uma garota normal do século XX. Graças aos nossos esforços, isso vai significar cada vez mais. Faça de mim uma devassa, uma débil mental, uma parasita. Nesse meio tempo, como um efeito colateral bem-vindo, aos poucos, cada vez menos, que não se encaixam na normalidade, tornando-se como todo mundo, de forma regular, homogênea e integrada, tendem cada vez mais a se tornar os verdadeiros pedantes, excêntricos que todo mundo, de qualquer forma, já achava que eles eram. Pois a suspeita muitas vezes gera a coisa suspeitada, já que, dependente do que eu faço, os vizinhos vão me achar uma bruxa ou um agente comunista, aquilo de que me rotularem irei acabar me tornando. Em consequência disso, temos agora um inteligência, que embora seja muito pequena, é muito útil à causa do inferno. Mas isso não passa de um efeito colateral. Gostaria de fixar a sua atenção no movimento vasto, completo, rumo ao descrédito, e finalmente a eliminação de todo tipo de excelência humana, moral, cultural, social ou intelectual. E não é lindo ver como a democracia, no sentido mágico, está agora fazendo para nós todo o trabalho outrora feito pelas ditaduras mais antigas e pelos mesmos métodos? Vocês se lembram da história de como um dos ditadores gregos, eles o chamavam de tiranos na época, enviou um mensageiro a outro ditador para solicitar o seu conselho sobre os princípios do governo? O segundo ditador conduziu o mensageiro a um milharal e lá cortou com sua foice todas as hastes que estivessem 1 centímetro acima do nível das outras. A moral da história é simples. Não admita que ninguém entre os seus súditos se destaque. Não deixe sobreviver ninguém que seja mais sábio, melhor, mais famoso ou até mesmo mais bonito que a massa. Passe a régua em todos os que ficarem no mesmo nível. Todos os escravos, todos os números, todos é ninguém. Todos iguais. Assim os tiranos podem, em certo sentido, praticar a democracia.
Mas agora a democracia é capaz de fazer o mesmo trabalho sem qualquer outra tirania que não seja a sua própria. Ninguém agora necessita passar pelo campo com uma foice. As artes menores vão agora passar a cortar fora as pontas das mais altas. As grandes começarão a cortar as suas próprias pontas pelo desejo de serem como todo mundo. Já disse que garantir a danação dessas almazinhas, dessas criaturas que quase deixaram de ser indivíduos, é uma tarefa árdua e ardilosa. Mas se vocês fizerem o esforço necessário e empregarem suas habilidades, poderão prever, com certo grau de certeza, o resultado. Os grandes pecadores parecem uma presa mais fácil de capturar, mas acontece que eles são imprevisíveis. Mesmo depois de vocês os terem manipulado por 70 anos, o inimigo poderá muito bem arrancá-los das suas garras no ano seguinte. O inimigo, ele fala de Deus, lembrem disso. Vejam bem, eles são capazes de um arrependimento verdadeiro. Eles têm uma consciência da culpa verdadeira. Se as coisas tomarem o rumo errado, estarão tão prontos a desafiar as pressões sociais em nome do inimigo quanto estavam para desafiá-las em nosso nome. De certa forma, é mais trabalhoso rastrear e golpear uma mosca que foge rapidamente do que atirar a pouca distância no elefante selvagem. Mas o elefante dará mais trabalho se vocês não forem bons de mira. A minha experiência, como já disse, deu-se no setor inglês e ainda recebo mais notícias a respeito dele do que dos outros setores. Assim, o que eu vou dizer agora poderá não se aplicar totalmente aos setores onde alguns de vocês vão atuar. Mas vocês poderão fazer as adaptações necessárias quando chegarem lá. Apesar disso, quase que com certeza o que direi terá alguma aplicação. Se ela for muito pequena, vocês deverão trabalhar para fazer com que o país de que estiverem encarregados se torne mais parecido com aquilo em que a Inglaterra já se tornou. Naquela terra promissora, o espírito do eu sou tão bom quanto você já passou a ser mais do que uma influência puramente social e começa a se infiltrar no sistema educacional. Não sei dizer com certeza até onde ele chegou no presente momento, e isso não importa. Uma vez que tenham entendido qual é a tendência, poderão facilmente prever seus desdobramentos futuros. Especialmente se nós mesmos desempenharmos um papel nesses desdobramentos. O princípio básico da nova educação é que os alunos ignorantes e vagabundos não devem sentir-se inferiores aos alunos inteligentes e esforçados. Isso seria antidemocrático. Essas diferenças entre os alunos, porque se trata muito obviamente de diferenças flagrantemente individuais, precisam ser disfarçadas. Isso pode ser feito em vários níveis. Nas universidades, as provas devem ser elaboradas de tal forma que quase todos os alunos obtenham boas notas. Os vestibulares devem ser feitos para que todos ou quase todos os cidadãos possam entrar nas universidades, que tenham a capacidade ou desejo de se beneficiarem com uma educação superior, quer não. Nas escolas, as crianças que forem muito estúpidas ou preguiçosas demais para aprender línguas, matemática e ciências, podem ser levadas a fazer aquilo que as crianças costumavam fazer em seu tempo livre. É possível deixá-las, por exemplo, fazer bonequinhos de lama e dar a isso o nome de modelagem. Mas em todo esse tempo, em nenhum momento deve-se mencionar o fato de elas serem inferiores às crianças que estão empenhadas. Não importa qual seja a bobagem que estiverem envolvidas, a nova educação deve contemplar, penso que os ingleses já estejam usando essa expressão, a igualdade de valor. E é possível conceber um esquema ainda mais drástico. As crianças que estiverem aptas a passarem para uma classe mais adiantada podem ser mantidas na classe anterior, usando métodos artificiais, com a justificativa de que as outras poderiam contrair algum tipo de trauma. Por Beelzebub, que palavra mais útil! Por serem deixadas para trás. Assim, o aluno mais inteligente permanecerá democraticamente acorrentado a seus colegas da mesma idade por toda a sua carreira escolar. E um menino capaz de compreender Ésquilo ou Dante será obrigado a ficar sentado ouvindo seus contemporâneos tentando soletrar "Vovô viu a uva". Eita, quase que eu erro aqui o trava-línguas. Em uma palavra, não seria absurdo esperar pela extinção virtual da educação quando o espírito do eu sou tão bom quanto você tiver terminado de abrir o seu caminho. Todos os incentivos para aprender e todas as penalidades por não se querer aprender vão desaparecer. Os poucos que possam querer aprender são pervertidos. Afinal, quem são eles para querer se destacar de seus colegas? De qualquer forma, os professores, ou devo dizer as babás,
Estarão muito ocupados dando assistência aos ignorantes e tapinhas nas suas costas para gastar o seu tempo com o ensino de verdade. Não temos mais que planejar e trabalhar duro para espalhar prepotência imperturbável e ignorância incurável entre os homens. Os pequenos vermes mesmos farão isso por nós. É claro que isso só aconteceria se toda educação se tornasse estatal. E é isso mesmo que vai acontecer, pois faz parte do mesmo movimento. Os impostos designados para esse propósito estão liquidando a classe média, a classe que estava preparada para salvar, gastar e fazer sacrifícios a fim de dar educação para seus filhos em escolas particulares. A extinção dessa classe, além de se associar à extinção da educação, felizmente, é um efeito inequívoco do espírito que diz: eu sou tão bom quanto você. Foi esse, afinal de contas, o grupo social que deu aos humanos a maioria absoluta dos seus cientistas, médicos, filósofos, teólogos, poetas, artistas, compositores, arquitetos, juristas e administradores. Se algum dia houve um feixe de trigo que necessitava que suas pontas fossem cortadas, com certeza era esse. Como um político inglês observou não muito tempo atrás, uma democracia não deseja grandes homens. Seria despropositado perguntar a essa criatura se por desejar ela quer dizer necessitar ou gostar de. Mas é melhor deixar as coisas claras, pois aqui a questão de Aristóteles surge de novo. Nós, no inferno, daríamos as boas-vindas ao desaparecimento da democracia no senso estrito da palavra, o tal sistema político. Como todas as outras formas de governo, a democracia trabalha muitas vezes a nosso favor. Mas, de uma maneira geral, ela está menos do nosso lado do que as outras formas. E o que temos de nos dar conta é que a democracia, no sentido diabólico, eu sou tão bom quanto você, ser como todo mundo, pertence ao grupo, é o instrumento mais refinado que podemos ter para extirpar as democracias políticas da face da Terra. Pois a democracia, ou o espírito democrático no sentido diabólico, produz uma nação desprovida de grandes homens, uma nação composta essencialmente de analfabetos, seres moralmente frouxos pela falta de disciplina na juventude, cheios de autoconfiança que as bajulações criaram em cima da ignorância e molengas em virtude de toda uma vida de mimos. E é nisso que o inferno deseja que todas as pessoas democráticas se tornem. Pois quando uma nação assim entra em conflito com uma nação em que os filhos foram postos para estudar, onde o talento é colocado em um alto patamar e onde a massa ignorante não é autorizada a ter nenhuma voz em assuntos públicos, apenas um resultado é possível. Recentemente, uma democracia surpreendeu-se ao descobrir que a Rússia a havia superado no avanço científico. Que exemplar delicioso de cegueira humana! Se toda aquela sociedade tem a tendência de se opor a qualquer tipo de excelência, como é que esperava que seus cientistas fossem excelentes? A nossa função é encorajar o comportamento, as maneiras, toda a disposição mental que as democracias naturalmente preferem e apreciam, porque são precisamente as coisas que, se descontroladas, irão destruir a democracia. Vocês podem até mesmo perguntar-se por que os próprios humanos não enxergam isso. Mesmo que não tenha lido Aristóteles, isso seria antidemocrático. Era de se esperar que a Revolução Francesa lhes tivesse ensinado que o comportamento que os aristocratas apreciam naturalmente não é o comportamento que preserva a aristocracia. Então eles poderiam ter aplicado o mesmo princípio a todas as formas de governo. Mas eu não gostaria de terminar nesse tom. Eu jamais gostaria. O inferno nos livre de encorajar em suas mentes a ilusão que vocês têm de incutir nas mentes de suas vítimas humanas, de que o destino das nações seja em si mesmo mais importante do que aquele de almas individuais. A derrota de povos livres e a multiplicação de estados escravos são para nós um meio, além, é claro, de ser divertido, mas o fim real é a destruição de indivíduos, pois somente os indivíduos podem ser salvos ou condenados, tornar-se filhos do inimigo ou nosso alimento. O valor supremo para nós de qualquer revolução, guerra ou fome está na angústia de produzir, na angústia individual, na traição, no ódio, na raiva, no desespero que elas são capazes de produzir. Eu sou tão bom quanto você é um meio útil para a destruição de sociedades democráticas. Mas essa ideia tem um valor muito mais profundo como um fim em si mesma, como um estado mental, que ao excluir a humildade, a caridade, a satisfação e todos os prazeres da gratidão ou da admiração, desvia um ser humano de quase toda estrada que poderia, por fim, conduzi-los aos céus. Mas vamos agora à parte mais prazerosa de minha tarefa. É minha incumbência propor,
Um brinde em nome dos convidados, a saúde do diretor Remeleca e da Academia de Treinamento de Tentadores. Encham suas taças. O que é isso que estou vendo? E esse delicioso buquê que exala do copo, será possível? Senhor diretor, retiro todas as minhas palavras ásperas com relação ao jantar. Pelo que posso perceber, pelo odor que sinto, mesmo sob as precárias condições de guerra, a adega da academia ainda possui algumas garrafas do clássico vinho fariseu. Ora, 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 é como nos velhos tempos. Segurem a taça debaixo de suas narinas por um momento, gentis demônios. Segurem-na contra a luz. Olhem só para essas pequenas listras de fogo que se retorcem e emaranham, como se estivessem lutando entre si. E estão mesmo. Vocês sabem como esse vinho é destilado? Diferentes tipos de fariseus foram colhidos, pisoteados e fermentados num só recipiente para produzir um sabor delicado. Trata-se de tipos que foram bastante antagônicos uns para com os outros na Terra. Para alguns, seu único interesse eram regras, relíquias e rosários. Outros só se interessavam por roupas sinistras, expressões tristes e fúteis e tradicionais abstinências ao vinho, ao carteado ou ao cinema. Ambos tinham em comum a presunção e a distância quase infinita entre a sua atitude verdadeira e qualquer coisa que o inimigo realmente é ou ordena. A perversidade de outras religiões era a única doutrina realmente viva na religião de cada um deles. A difamação era o seu evangelho, e difamar os outros a sua litania. Como eles se odiavam uns aos outros lá em cima onde o sol brilha, quanto mais ainda se odeiam agora que eles estão para sempre associados, mas nunca reconciliados. Seu assombro, seu ressentimento, combinados à exasperação de sua maldade eternamente impenitente, passando para a nossa digestão espiritual, funcionará como fogo, fogo negro. Tenho dito isso, meus amigos. Será péssimo para nós se o que a maioria dos humanos entenderem por religião se esvanecer da terra, pois ela ainda pode nos enviar pecados realmente deliciosos. A fina flor do profano só pode crescer na vizinhança íntima do sagrado. Em nenhum lugar a nossa tentação é tão bem sucedida, quanto precisamente aos pés do altar. Vossa Eminência, vossas malevolências, queridos espientos, sombrios e demais gentis demônios, ergamos nossas taças e brindemos ao diretor Remeleca e à academia. E assim finaliza o livro de C.S. Lewis. E olha para você ver, né? Que surpresa, né, que teve aqui no final. Que surpresa que teve aqui no final deste livro. Apesar que já era de se esperar, né? Aonde ali, para a bebida e degustação deles, tinha ali fariseu. Tinha ali uma pessoa religiosa demais. Que eu já falei nos vídeos anteriores, pessoas que se acham santas demais e começam a julgar as outras. Olhar de cima para baixo para as pessoas. Se achando os intocáveis. Se achando aqueles que não têm pecado nenhum. É esses que os demônios mais gostam de pegar. E aí, neste livro, no finalzinho, comprovou isso. A gente tem que ser servos, humildes pelo Espírito Santo, jamais se sobressair sobre o outro, mas amar um ao outro. Porque toda aquela pessoa que tem o nariz em pé, em cima das outras, jamais ama a outra. Se você gosta de julgar demais a outra pessoa, você não ama essa pessoa. Pode julgar o ato, mas a alma dela não. Pode julgar o ato que ela está fazendo. Está errado. Você não quer fazer isso. Essa é a maneira certa. Jesus não quer que você faça isso. Isso não é bom para você. É assim que se corrige uma pessoa que está fora do caminho. E não tacando pedras e apunhalando pelas costas para afundar mais ainda a pessoa na lama. Pratiquemos o amor de Deus. Pratiquemos o amor real de Jesus. Sejamos, como eu sempre falei nos vídeos, verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus. Amém? Terminamos o livro. Glória a Deus. E o próximo livro, como eu falei, vai ser a história de Ivan Moisevich. Ou Moisevich, né? Nem sei como eu vou falar o nome desse homem para vocês, mas eu prefiro falar Moisevich. Amém, gente? Mas vamos lá, vamos orar, agradecendo ao Senhor.
Grandioso Deus e soberano Pai, mais uma vez te agradecemos por este momento que estivemos meditando. Pai, neste momento eu peço ao Senhor e oro ao Senhor em prol de cada pessoa que me pediu oração, Senhor. Visita o lar dessas pessoas e a causa dessas pessoas. O Senhor sabe, Pai, do que estão necessitando, Pai. Qual a aflição, qual o problema. E sabemos que o Senhor, ó Pai, é a solução. Que o Senhor, ó Pai, é a alegria, é o consolo, é a força, é a paz, é a luz que todos precisamos. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que venha entrar sobre cada lar e família, derramando a Tua paz e a Tua graça. Nós te agradecemos mais uma vez por este momento, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja para com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente. E até o início do próximo livro, em nome de Jesus. Deus abençoe. Um grande abraço.